Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é O Triângulo do Medo, do original Triangle, de 2009. O filme foi escrito e dirigido por Christopher Smith. A gente falou dele aqui no canal ano passado, no filme da Freira lá da Jana Malone. E o filme estrela Melissa George, que também é conhecida pelo 30 Dias de Noite, outro filme de terror clássico nos 2000. Triângulo do Medo é um filme que muita gente já recomendou pra gente aqui no canal, é um filme que Karina já tinha me recomendado algumas vezes, mas que eu nunca tinha visto. Eu não sabia de nada, só sabia que tinha triângulo no nome e que ele se passava num barco, então eu sempre achei que fosse um filme sobre o Triângulo das Bermudas, porque, né, desaparecimento de barco e os cacete, alguma coisa de Alien, talvez, eu não sei. Eu acho fascinante que o nome do filme original é só Triângulo, mas aí na hora de fazer a tradução BR, né? Ah, não, Triângulo não vende, vamos fazer o quê? Triângulo do Medo. Porra, show, abalou, vambora. Mas eu não tava tão longe assim na questão da temática, porque ele acaba tendo um pezinho na ficção científica, né? É um filme que mexe muito com esses conceitos de viagem no tempo, linha do tempo diferente, laço temporal, todo esse tipo de coisa. E eu não tava esperando nada disso quando eu comecei a ver o filme e eu me amarrei. Eu fiquei até surpreso de como esse filme não é muito conhecido, porque até no meio tipo cinéfilos, galera que gosta desses filmes que experimentam com estrutura, que vai e volta, essa coisa meio Christopher Nolan, porque esse filme faz muito disso e ele é muito esperto, pra falar a verdade. Eu achei tudo muito bem feito, cara. O roteiro é amarradinho, as atuações são boas, a direção é muito criativa. E além dele ser um bom filme, ele é um bom filme metafórico, porque no final você pode atribuir a muitas coisas ali, o que aconteceu. Mas a gente vai falar sobre isso, tem uma review inteira pela frente aí. E antes da gente continuar falando dela, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Triângulo do Medo, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Seja membro da Trecheira. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Inclusive, Triângulo do Medo foi o primeiro filme votado pelos membros aqui de 2024. Uma competição acirrada com o Orfanato e outros dois filmes que nunca tiveram chance, mas ele venceu por 1% e tá sendo falado aqui agora. E também você apoia a gente sendo membro da Trecheira, o que é sempre muito importante, né? Triângulo do Medo é um filme completamente surtado e vai ser muito difícil falar dele sem entregar muito sobre o que é a trama. É um desses filmes que a gente recomenda só assistir sem saber muita coisa. O que você sabe até aqui das paradas de tempo que a gente falou já foi o suficiente. Já tá sabendo até demais, se bobear. Então, por causa disso, a gente já vai liberar spoilers a partir daqui mesmo. Estejam avisados e vamos nessa, né? Vamos à trama. Triângulo do Medo é sobre Jess, uma mulher que trabalha como garçonete e que é mãe solteira de um filho neurodivergente. Um amigo dela convida ela para passar uma tarde velejando em alto mar, ela aceita e vai fazer esse rolê. Porém, quando eles estão no barco, eles acabam pegando uma tempestade bizarra que capota o iate deles, eles ficam à deriva por algum tempo até chegar um outro navio, um transatlântico antigo, para socorrer eles. Só que esse navio, chamado Aeolus, está completamente deserto e parece um navio fantasma. Os personagens ficam andando por ele sem saber muito o que fazer, até que aparece um bom e velho assassino mascarado e começa a matar todo mundo ali. E aí a Jess tem que arranjar um jeito de sair daquele navio e voltar pro filho dela. Mas isso também não vai ser tão fácil, porque além do assassino, ela começa a experienciar umas situações impossíveis e descobre que tá presa num looping temporal. E desde o começo já dá pra perceber que esse é um filme que tem uma perspicácia visual ali bem legalzinha. Ele gosta de colocar dicas do que vão acontecer na trama. A primeira cena é a protagonista no quintal de casa, e aí ela vai na banheira inflável que tem lá e ela pega um brinquedo do filho que é um barco que tá virado de cabeça pra baixo. Isso é a dica do que vai acontecer com o barco depois no filme. Sabe o que eu acho maneiro desse filme, que eu acho esperto? É que ele tem umas computações gráficas muito das lentas. Todas as cenas de mar são terríveis, terríveis. Todas as cenas de barco são terríveis. Do lado de fora que eu tô dizendo, né? Porque o filme inteiro se passa dentro do barco. Mas ele tem uma justificativa esperta pra isso acontecer desse jeito. Porque é meio que tudo um sonho. Então tá tudo bem ser tudo meio esquisito. Eu não acho que tenha sido a intenção deles, não. Eu acho que eles realmente só meteram um modelo 3D de barco bem chechelento. Parece aqueles vídeos que eu assisto no YouTube, sei lá, Titanic afundando em tempo real, modelo 3D, sabe? Se eles tivessem verba, eles fariam uma parada melhor. Mas eu acho que funciona pra proposta, entende? E eu acho muito discrepante quando, tipo, eles veem o barco, navio, né, vindo de longe, aquele 3D safado. E aí quando eles vão subir, troca pra um set. Aí eles têm aquela parede de navio só e aquilo é efeito prático, aquilo tá lá, aquilo é tátil. E é bizarra a diferença que dá
de um pro outro. Eu amo muito eles à deriva na tela verde, porque parece aquelas fotos de lugar turístico que, tipo, você tira a foto antes de entrar e coloca você na frente da roda gigante. E só que é aquela montagem lenta. Mas uma coisa que eu dou crédito também pra isso é que, pelo que eu vi na internet, eles não usaram tela verde sempre. Porque tem esses planos quando eles estão, tipo, no convés do navio, que dá pra você ver o mar atrás. E eles, na verdade, construíram esses sets em um lugar que dava uma vista pro mar de verdade lá na Austrália. Quando eles estão ali interagindo com o ambiente, tem um mar de verdade ali de fundo, é de boa. O outro elemento de computação gráfica bem relevante no filme é a gaivota que fica acompanhando o barco. E a gaivota vai ser muito importante no final da trama, mas no começo ela já é importante porque o cara fala, ela tá acompanhando a gente porque ela tá criando peixe, tá achando que a gente é um barco de pesca. Não é exatamente o significado da gaivota ali, mas também serve como um tipo de mau presságio, aquela coisa meio tipo abutre indo atrás, sabe? Porque sabe que vai dar algum ruim. Mas ok, vamos falar um pouco da trama então, que começa com essa tempestade zoada no barco, que tem uma coisa sobrenatural nela, porque os personagens comentam como que eles nunca viram isso acontecer, eles estavam tipo a tantos quilômetros por hora pelo vento, do nada parou, eles só ficam à deriva ali. Eu gosto muito dessa cena. Eu acho criativo o vento parar do nada. E aí do nada a tempestade se formando atrás. E é um terror muito real. Ontem o YouTube me recomendou um vídeo que era as ondas mais altas do mundo e eu fiquei apavorada. Mas isso foi legal porque eu sabia que o filme se passava num barco, mas eu não sabia que a tempestade ia derrubar o primeiro barquinho. Eu achei que ia ser todo ali. E os personagens ficam nessa situação em cima do barco, no meio do nada. Aí, de novo, eu achei que o filme ia virar isso, mas aí aparece o navio fantasma de computação gráfica lá pra buscar a galera. E eu achei um ótimo cenário tudo que eles construíram de ambiente interno ali, porque é um navio de 1932 e ele tem esse visual mais vintage mesmo. E a direção aproveita muito esses cenários. Tipo, a primeira vez que eles entram naqueles corredores todos, que são todos iguais, dá uma sensação muito de labirinto, porque a câmera não acompanha os personagens, ela só começa a andar sozinha por aí, nos corredores vazios, e de vez em quando esbarra nos personagens atravessando por ela ali, que dá essa sensação de tipo, cara, eu tô perdido aqui dentro. Isso é muito legal. E olha que situação bizarra. Você tá num barco imenso, vazio, no oceano, no meio do nada. E tem todos esses movimentos de câmera também, tipo, acompanhando o personagem, que mostra a cara dele e aí meio que bloqueia o que ele tá vendo no corredor, ou o que tá no corredor atrás dele. Sempre tá criando um suspense ali do que tem nesse barco. E até com fotografia ele consegue brincar um pouco também, porque quando a protagonista começa a entrar mais nas entranhas do navio, aí começam a ter umas fontes de luzes diferentes, de cores diferentes, luz de emergência, luz de alguma coisa. As caldeiras. Sim, então tem muita coisa que deixa o visual do filme mais criativo no geral, assim. E aí o sobrenatural do filme vai ficando cada vez mais evidente, né? O navio vazio por si só já é um grande indicativo, mas aí os personagens começam a ver rastros de sangue no chão, mensagens escritas em sangue na parede do banheiro, e aí a parada começa a ficar mais pesada. Mas antes disso, qual é o nosso elenco de personagem? Vamos lá. A protagonista é o tipo de personagem que no começo a gente tá acompanhando ela, a gente gosta dela ali, mas ela é muito misteriosa. Ela claramente tá escondendo alguma coisa no começo do filme. O filho dela, que saiu de casa com ela, não tá com ela. E ela só fala que deixou ele numa escola. O que eu já achei suspeito logo de cara. Ela tem aquela atmosfera bem específica de gente dopada de antidepressivo. Eu achei que você ia falar que ela tem a vibe de personagem enigmático secundário de filme de terror. Também, mas é menos. Porque eu não acho que ela tenha a vibe de quem fez merda. Ela tem uma coisa meio de atordoada, assim. É, ela não tem a malícia, né? Ela não, você não olha pra cara dela e fala, nossa, vilãzona. Não, você vê, tipo assim, nossa, coitada, você quer um abraço? E é meio doido que no final do filme, quando tem mais revelações sobre ela, a gente vai percebendo que a gente não sabia tanta coisa dela assim no começo, mas a gente tava acompanhando ela o filme todo. E isso eu acho um roteiro muito bem escrito. Tem o cara do barco. Você sentiu uma vibe meio gay no armário dele? Porque ele tem um rolo com a protagonista ali que ele tá tentando desenrolar, mas ao mesmo tempo tem muitas diquinhas disso. Ele chama o irmão do Thor pra morar no barco junto com ele, e aí ele sempre fica irritado quando tentam apresentar uma mulher pra ele. É verdade, o cara só quer ser gay em paz, cara. Mas aí eles ficam tentando jogar mulher pra ele. Mas eu acho que não, eu acho que ele só sempre teve uma paixão meio platônica pela protagonista. E a famosa situação que uma conversa resolvia, né? Mas aí ninguém quer conversar e é isso aí. E eu tava gostando dele no começo, eu tava achando ele um personagem sensato, até o momento que ele pisa no navio desolado, sem ninguém, e ele vira a caricatura do marido cético de filme de terror que fala: a tripulação tá certamente pregando uma pegadinha na
gente. E pelo tamanho do navio, você imagina a quantidade de gente que devia estar lá, a quantidade de gente que se mobilizou pra pregar uma pegadinha naqueles 5 estranhos fudidos à deriva. Foi tipo no ensino médio, quando o professor de geografia entrou na sala e falou: galera, eu vou pegar os mapas e já volto. E nisso que ele desceu pra pegar os mapas, a gente conseguiu mobilizar a sala inteira pra se esconder no banheiro e ele voltar e não ter ninguém lá dentro. Ai, eu odeio jovem, cara. Aí tem o ex da Miley Cyrus, que mora no barco do outro amigo, que, né, tipo assim, ele é humilhado, coitado. Eu acho ótimo quando eles falam, não, porque esse iatezinho aqui, ele tem 3 quartos. Eu falei, caraca, onde? Eu também não enxerguei naquela geografia ali, não, mas tudo bem. Aí, como sempre, tem o casal, mas nesse filme o casal é meio insuportável, que é o marido folgado e a amiga ruiva escrota. A amiga ruiva quer porque quer desencalhar o cara que tá no barco, o cara tá feliz. E a Mona, toda vez que vai encontrar com ele, leva uma Mona pra apresentar. Fora que ela não gosta da loira. E aí, de graça, né? De graça. Toda vez que ele tá conversando com a loira, ela fica, tira ela de perto dele. Na verdade, eu acho que ela tem uma obsessão, um crush ali pelo cara e não tá sabendo pedir. Ah, com certeza. Ele fala que ela é ex dele, eles namoraram muito tempo atrás, por alguns meses. 3 dias, Val. Mas não só isso, ela ainda chega no patamar máximo do quanto uma pessoa pode ser escrota, que ela xinga o filho autista da mulher loura. A melhor personagem desse bando é a amiga que ela leva pra apresentar pro cara, que imediatamente vira pro cara e fala, isso não vai rolar, não tô afim. E aí depois, quando o barco naufraga, ela só é cuspida pela janela do barco e nunca mais aparece no filme. Além desse grupo, a gente também tem o vilão, que pra gente falar mais dele vai ser spoilers mais pesados, né? Mas dá pra falar do visual dele, que é essa coisa bem Sexta-feira 13 parte 2, ou Town the Dreaded Sundown, que é o assassino com um casacão e um saco de batata na cabeça. Um visual bem simples, eficiente, talvez não muito original. Mas não é o destaque do filme, então tá bom, porque tá bom. E eu acho peculiar que, apesar dele meio que simular um visual de slasher, ele não tenta ser um vilão de slasher normal, porque logo no começo do filme ele só mata todo mundo no tiro mesmo, sabe? Do jeito mais ignorante e rápido possível. Mas, Karina, você lembra a primeira vez que você viu o filme, se você matou, quem era o assassino? Acho que não. Porque eu descobri, mas foi só no final do primeiro ciclo, né, da trama, do lance temporal, quando a protagonista tá lutando com o mascarado e ele cai do navio. E quando ele cai, ele começa a falar numa voz feminina pra ela. E aí nisso eu falei, com certeza é ela mesma. Então todos os personagens do filme morrem muito rápido, o assassino não é revelado, mas também cai do barco muito rápido. Então você fica meio, como assim morreu todo mundo? Ainda falta 1 hora de filme, vai ser só essa mulher andando sozinha no barco. Mas aí ela percebe todo mundo chegando de novo, inclusive ela mesma, porque começa a questão do looping temporal aqui agora. E eu acho a direção desse filme no geral muito criativa, porque são várias escolhas peculiares que o cara faz que vão fazendo sentido ao longo da trama. A parte surreal já é colocada ali desde o começo, quando ela tá tirando um cochilo no iate, e do nada ela tá, tipo, numa praia, deitada, acorda com a onda batendo nela, mas aí ela meio que desperta e tá no iate mais uma vez. Eu achei uma distorção espacial ali muito boa. E no final do primeiro loop, o filme ainda coloca uma parte bem visual pra mostrar pra gente exatamente o que tá acontecendo, que é a protagonista esbarrando numa vitrola que tá travada. E quando a vitrola tá tocando e ela começa a pular uns trechinhos da música, ela começa a agarrar, a montagem do filme agarra também, ela volta uns segundinhos e depois continua. O que eu acho muito maneiro. E é maneiro porque você vai percebendo lentamente que isso tá acontecendo, porque várias pequenas coisinhas começam a acontecer fora de ordem. Tem a mesa da comida que uma hora tá farta, da outra hora tá podre. E aí quando a tempestade acontece, eles tentam pedir resgate pelo rádio e a mensagem que eles recebem é uma mensagem de socorro. E aí no final você percebe que na verdade quem tá pedindo ajuda é a amiga ruiva em outra linha temporal. E eu gosto muito quando o filme faz isso, que bota as linhas pra se encontrarem, assim, de uma forma sutil no começo, você vê que tem uma coisa errada, acho brabo. E esse filme faz isso o tempo todo, tem várias cenas que se repetem que você vê com outro contexto depois, de outro ângulo, do personagem observando ele mesmo, do passado. E é o tipo de roteiro que, como eu disse, no começo tem muita coisa que acontece e você fica completamente perdido, você não tem ideia do que tá rolando, mas conforme a gente vai acompanhando a jornada da protagonista nesse barco, a gente vai vendo tudo fora de ordem que vai preenchendo as lacunas ali e linhas do tempo diferentes. Ela vê alguém se movendo no espelho lá do salão no começo, e aí depois você vê que era ela mesma. E se você voltar na cena do começo do filme e pausar na hora, você vê que é ela paradinha ali. O Liam Hemsworth aparece todo ensanguentado com um buraco atrás da cabeça e começa a atacar a protagonista do nada, mas aí depois você percebe que foi porque ela que causou isso indiretamente, numa cena bem estúpida, diga-se de passagem. A cabeça dele é de papelão, né? Porque, nossa senhora, ela deu um empurrãozinho e enfiou aquela cabeça naquele prego, gente.
Uma coisa que me incomodou no começo, antes de eu perceber que o filme tinha essa estrutura, é que do nada o casal vira e fala: ah, eles falaram pra gente ir pro teatro, a gente tem que chegar lá. Eu fiquei, gente, ninguém falou isso, eles estão só metendo essa. Mas aí lá pro final do filme, que a protagonista já na última versão de linha do tempo dela, ela vira e fala: galera, vocês têm que ir pro teatro. Eu falei, nossa, realmente tinha que amarrar esse ponto da trama ainda. É muita coisinha, assim, muito detalhe que era muito fácil de se perder nesse roteiro, mas que eu acho que ele constrói legal. Mas ao longo de tudo isso que vai acontecendo com a protagonista e ela vivendo essas linhas do tempo diferentes, a gente também vai tendo várias dicas de que ela não tá no primeiro loop temporal dela, que isso na verdade já é uma repetição dentro de várias repetições que estão acontecendo. Ela fica falando como ela tá tendo déjà vu o tempo todo, como ela tá reconhecendo os cenários do barco sem nunca ter estado ali. E a maneira que a gente vai descobrindo junto com ela o que tá acontecendo, e que na verdade não é que são 2 linhas temporais ou 3, é uma caralhada. Ela acha um monte de papel amassado ali com a letra dela, escrevendo uma mensagem. Eu acho engraçado que ela escreve só pra conferir, é igualzinho. Tipo, você realmente precisa conferir se é a sua letra mesmo, sabe? Tem os colares que ela deixa cair, aí quando ela olha pra baixo tem um monte de colar embaixo do ralo ali. E todas essas mensagens que ela dá pra ela mesma, que ela recebe dos papeizinhos, sempre fala a mesma coisa, que é você tem que matar todo mundo pra conseguir escapar. Mas é só uma dedução que ela mesma tem, os amigos morrem e ela vê todo mundo chegando de novo. E ela começa a associar. Ah, depois que todo mundo morre, o barquinho chega de novo e a minha chance de sair é só pegar esse barquinho pra ir embora daqui. Mas ao mesmo tempo o filme também mostra um plano o tempo todo do barquinho vazio indo embora no horizonte. Então a gente sabe que se for um ciclo temporal fechado, ela nunca vai estar naquele barquinho. E é aí que a gente pode começar a viajar muito nas ideias, porque esse filme ele mexe com coisa de tempo, sempre dá pra se caçar cabelo em ovo nesse tipo de filme, mas eu acho que ele até que trabalha bem a lógica temporal dele. Dá pra enxergar esse filme como se ele fosse um hipercubo, só que bom. É o hipertriângulo. A primeira coisa é que tem alguns paradoxos ali que sempre tem nesse tipo de filme que eu acho legal até quando acontece, porque é uma coisa meio inexplicada. Uma das primeiras coisas bizarras que acontece é que a chave dela cai no chão. Ela perdeu a chave no naufrágio, mas ela acha essa chave no chão do navio e eventualmente é ela mesma que deixa a chave cair que ela vai pegar. Então assim, de onde veio essa chave? Não sabemos. Ela só apareceu ali e tá perdida nesse loop. Outra questão é, por que algumas coisas reiniciam quando vira o ciclo e outras não? Porque os colares ficam lá, o corpo da amiga ruiva, que é uma das cenas que eu acho mais legais, que tem um monte de mulher ruiva morta ali no chão. Mas assim, a gente tá usando linha do tempo aqui como um termo geral e eu acho que tem uma distinção entre o loop temporal e a linha do tempo. O loop temporal é toda vez que uma galera chega no navio. Mas, quando eles chegam no navio, tem 2 linhas do tempo diferentes rolando ao mesmo tempo, porque os personagens têm 2 destinos diferentes. Porque o que acontece é que na primeira repetição, a protagonista ela não faz a mesma coisa que ela fez da primeira vez. Ela tenta interromper o padrão de repetição que tá rolando ali, então como ela interfere, os personagens tomam rumos diferentes e morrem de jeitos diferentes. Mas essa que é a graça do negócio, né? Porque ela tenta mudar, mas não muda nada, porque acontece tudo meio que igual. É porque essa segunda linha do tempo que ela muda já tá considerada pra fazer o efeito da primeira. Tanto que o amigo, o folgado, o jeito que ele morre na segunda linha do tempo, que é a alterada, quando ele toma a facada e vai no banheiro tentar escrever em sangue na parede, e aí, por causa disso, ela escreve em sangue a mensagem no espelho do banheiro. E essa mensagem aparece na primeira linha do tempo pra mandar eles pro teatro. Então, as 2 linhas do tempo diferentes, considerando a morte dos personagens de jeitos diversos, tá tudo incluído no mesmo loop. Por isso que é um looping, porque acontece a mesma coisa sempre, só que são 2 linhas do tempo que ficam pra sempre rodando e a mulher de otária lá descobrindo e atrapalhando, voltando, mas é sempre a mesma coisa. E é engraçado porque chega um momento que tem pelo menos 3 ou 4 versões da protagonista pirulitando pelo navio. E isso é estabelecido no começo visualmente, antes da gente saber qualquer coisa temporal, e tem um plano de espelho que mostra ela dividida em 3 ali. Isso já estabelece pra gente, vão ter 3 dela ao mesmo tempo. E é até meio doido de você parar pra pensar, porque tem 2 versões dela diferentes sendo assassina. Ela com a arma, que é o que ela mesma vira no final do filme, mas a outra versão dela que aparece boladona com sangue na cara que mata a galera na facada, ela nunca vira essa versão. Então quando ela interfere na segunda linha do tempo, que ela aponta a arma pra ela mesma, essa versão dela que teve a arma apontada fica ciente das coisas sobrenaturais muito antes, e ela tem toda uma saga que a gente não vê, que acontece off-câmera, que termina com ela matando a versão malvada do sangue na cara no convés do navio na machadada, e ainda
tem uma leve chance das duas serem a mesma versão da segunda linha do tempo. Ela mata ela mesma na machadada e depois ela fica tempo suficiente no navio pra ela virar ela mesma psicopata com sanguinho na cara. E aí quando ela vira, ela morre pra ela mesma jovem de novo. E aí ela acorda na casa e é... Não, porque essa que morre com a machadada é a da segunda linha do tempo. É a Jess 2. A Jess 1 é... Que é a que a gente tá acompanhando. É a que tá acompanhando, é a que cai do barco. Pode crer. Ah, é verdade. É porque ela é verdade. Porque... Triângulo do medo. Não, faz todo sentido. Porque ela tá sendo atacada por ela mesma. Sim. Então ela caiu no barco pra começar a história toda de novo, mas a outra gatinha tá lá ainda. Então quando ela volta, é essa gatinha que tá lá, que é a que tá matando todo mundo. Também. Porque a da arma é ela mesma. Mas falar que eu acho que o mais interessante desse filme é como ele brinca com o clichê do slasher também, de que a Final Girl e o assassino são a mesma pessoa. Isso eu acho muito foda. E eu também acho que a protagonista é meio lerda pra perceber que aquela é ela mesma, né? Porque assim, ela bota aquele disfarce todo, mas ela continua usando o mesmo tamanco. Então é só você olhar pro pé dela que você percebe que é ela. Não é tão difícil, né? De você se reconhecer você mesmo, né? O final dessa parte do navio termina com ela repetindo toda a perseguição de assassino slasher que aconteceu no começo, mas agora ela é o assassino, né? Essa questão da inversão de papéis, a gente vê tudo isso pelo outro lado agora. E ela cai do barco e chega no final do loop, supostamente, que é a cena da praia que a gente viu no começo do filme no iate. Como acaba nessa praia, a gente sabe onde que o loop começou também, que foi quando ela tava dormindo no iate, então suave. Só que não. Acontece que ela consegue voltar pra casa, mas ela volta pra casa dela antes dela mesma sair. E ela vê ela mesma, e aí mostra ela sendo uma mãe péssima pra criança, extremamente sem paciência e grosseira. E aí ela agride a criança porque a criança derrubou a tinta, sendo que a criança derrubou a tinta porque ele levou um susto porque viu ela na janela. Tem esse choque, né? Porque o filme todo ela fica falando do filho dela, como ela tem que voltar, e o filho dela tá esperando ela em casa, como se ela fosse, tipo, a mãe do ano. E aí quando você vê ela sendo super agressiva, babaca, sendo uma mãe péssima, você fala, cara, não é a personagem que eu achava que ela era. Pra mim, o mais pesado é quando ela fala: você é igual seu pai, um filho da puta. E eu, nossa, Mona, calma, que isso? E aí a forma dela de lidar com essa situação é ela entrar em casa, matar ela mesma e assumir o posto de mãe da criança. E aí o menino tá apavorado porque ele vê a mãe dele matando a mãe dele. Aí bota a criança no carro pra levar pro passeio de barco. E é aí que a gente entende toda a simbologia da gaivota. Porque a gaivota cai no vidro do carro, fica um resto de sangue na janela, a criança começa a gritar desesperada, a mãe grita de volta pedindo pra criança ficar quieta. E aí ela bate de carro e a criança morre. Antes disso, que a gente tem a grande revelação também no filme, que ela vai jogar o corpo da gaivota fora, e quando ela joga lá no cais, ela vê que tem várias gaivotas empilhadas, igual aconteceu com a amiga dela no barco. Então isso é uma grande revelação de que, cara, o loop não acabou, ela tá no loop temporal ainda. E isso é muito bom porque, cara, a montagem do filme é muito foda. A cena inicial mostra ela abraçando a criança, falando que vai ficar tudo bem, que foi tudo um pesadelo, você acha que é só, tipo, a criança teve um pesadelo, ela tá consolando. Você vê na atuação dela que ela tá traumatizada com alguma coisa também, que ela tá com tanto medo quanto a criança. E tem várias dessas ceninhas, do tipo, a criança derrubando o negócio, ela limpando o negócio no chão, ela tendo que colocar alguma coisa no porta-mala. Várias cenas comuns do dia a dia, que a gente vê picotadas ali enquanto passam os créditos iniciais, que depois a gente vê com outro contexto e descobre tudo que rolou ali naquela cena, que aquilo tudo era parte do loop o tempo todo, que aquilo tudo era a mãe matando a si mesma, colocando o corpo no porta-mala e fazendo essa parada toda. Sabe um detalhezinho que eu achei muito bom dessa cena? Uhum. É que quando ela tá dirigindo, ela tá com a roupa do barco. Mas quando a gente vê o acidente de fora, o corpo dela tá no chão com o vestido que ela saiu de casa. Isso tudo sendo parte do loop só revela pra gente que eu já tava suspeitando desde o começo, que o filho sempre esteve morto. Até quando ela chega no barco e ela tá meio abalada, é por causa disso. E cara, isso é uma parada muito boa da atuação dela também, porque é aquilo que a gente falou, dela tá sempre com essa cara meio de chocada, de abalada com alguma coisa, mas é por causa disso, porque ela que a gente vê chocada no começo do filme, na verdade é ela chocada depois de todos os eventos que aconteceram no filme todo, mais o acidente de carro. Mas voltando nessa lógica, tem uma ambiguidade ali de quando que o loop reinicia, de fato. Eu acho que é no acidente de carro, né? Quando ela volta pro cais. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma amnésia ali pra isso funcionar, porque senão ela já ia entrar no barco sabendo tudo que vai acontecer. A gente sabe que isso não acontece. E o momento que ela tem a amnésia, eu acho ambíguo. No acidente, ela já tem a amnésia ali. Ela fica com a sensação de que tem alguma merda acontecendo, mas ela não sabe o que é. Mas aí que tá, é meio ambíguo também, porque quando ela chega no barco, ela vê o amigo dela, o capitão, a
primeira coisa que ela faz é se desculpar, como se ela soubesse que ia estar levando todo mundo pra matar no barco, porque ela ia sacrificar todo mundo ali pra tentar uma outra chance de salvar o filho dela. E aí, quando ela dorme e sonha com a praia, ela acorda no iate sem memória. Mas eu acho que a desculpa que ela pede vai muito do sentimento de culpa que ela tá tendo com ela mesma pelos eventos que ocasionaram a morte do filho. Sim, até porque ela também não reconhece o Liam Hemsworth quando ela chega no cais nessa virada, por isso que é Ela se ambíguo. apresenta. Mas eu acho que a amnésia que ela tem é uma amnésia de fatos, mas não de sentimentos. Ela continua se sentindo uma merda o tempo inteiro. E falando de tudo isso, a gente vai chegar na parte final desse vídeo, que é o famoso final explicado. Ê, pavor de final explicado. Mas eu acho que você já falou mais cedo no vídeo que era tudo um sonho, e a minha interpretação é meio que isso também, que nada daquilo tá acontecendo de fato. Mas o nome do navio, que é o Aeolus, é o deus grego do vento, e o filho dele é o cara que foi punido por Zeus a ficar nessa punição cíclica de ele sempre tem que levar uma pedra pro topo da montanha, mas quando ele chega lá em cima, ela volta lá pra baixo, ele tem que fazer isso o tempo todo, que é o paralelo direto e explícito do que tá acontecendo com a protagonista. Mas eu gosto que eles fizeram o filme como se fosse uma releitura desse mito, colocaram isso no filme e eu acho que funciona. Mas pra mim é isso, tipo, o filme é quase um tipo de purgatório, e aí tem, depois do acidente que mata o filho, pra mim, o que aconteceu originalmente é que ela também morreu nesse acidente de carro. E aí, o taxista que aparece pra levar ela pro porto é um maluco todo vestido de preto, obviamente uma figura pra ser tipo a morte, ou o Caronte, o barqueiro, alguma coisa assim, e combina com o lance da mitologia, que falam que o brother da pedra lá, ele fez uma promessa pra morte que ele não cumpriu. E quando ela vai sair do táxi pra ir pro porto, o taxista faz ela prometer pra ele que ela vai voltar, que ele vai deixar o taxímetro rodando. E ela promete e vai lá ainda. E se ele for a morte, é uma promessa que ela não cumpriu, então ela continua caindo nessa punição cíclica, que é uma tentativa meio inútil de salvar o filho dela, que não vai dar em nada, que a própria morte vira pra ela e fala, não tem nada que você possa fazer, vamos embora? E o barco em si talvez nem exista, e a gente vê isso numas dicas sutis ali, porque no momento do acidente tem alguns elementos visuais que acabam influenciando no barco também. Quando o acidente acontece, é do lado de uma banda. E o tambor que o cara dessa banda tá tocando é o mesmo tambor que tá no salão de festas do barco. A música que eles estão tocando, a música do Glenn Miller sobre barco ou qualquer porra, ela também é a música que toca na vitrola do navio. O número da casa da protagonista é o mesmo número da cabine do barco que tem as mensagens de sangue no espelho, que é 237, fazendo a referência a Iluminado. E o corpo dela, que seria a que morreu no acidente, que é o que tava no porta-mala, aparece deitado no chão. Ela tá com sangue na cara, com um padrão muito parecido da versão malvada dela que mata a galera na facada no barco. Então tem muito elemento visual que é como se toda essa cena do acidente fosse reconstruída pra essa analogia toda do barco pra infernizar a protagonista nesse último momento ali dela. Ou seja, né, 911 da Lady Gaga. E o que é legal dessa parada do acidente toda é que nada que envolve o acidente e a morte do filho depende do loop, porque é só ela atropelando uma gaivota, a criança ficando nervosa com o sangue no para-brisa e ela batendo no caminhão. Então isso podia ter acontecido sem a interferência temporal toda. E isso pra mim também é muito evidente que ela tá morta o tempo todo no filme, com o lance do relógio que aparece no navio. Porque tem um momento que o personagem pergunta a hora pro outro. O capitão fala, são 11h30. Só que o relógio que tá na parede do navio e o relógio dela tá travado em 8 e pouca da manhã, que foi o horário do acidente de carro, porque eles falam que eles saem do porto às 9 do barco. Então se ela tava indo pro porto encontrar com a galera, o acidente foi antes. Mas eu não acho que ela morreu, não. Ah, eu acho que sim. Eles literalmente falam no final... E, infelizmente, a criança não dá pra salvar. Mas é o taxista que fala isso pra ela porque é o teste dela, ué. Ele fala, não dá pra salvar seu filho, porque tudo que ela tá fazendo é pra salvar o filho. E aí o único jeito dela quebrar esse loop é dela aceitar a carona da morte e ir embora. Mas eu acho pior ela ficar ali meio viva, meio morta, em coma, sabendo que ela provocou o acidente, ela ficou viva e o filho morreu. Mas aí é uma punição sobrenatural, né? Eu li uma interpretação na internet também que continuava isso a mais, falando que o resto da galera do barco, todo mundo morreu durante a tempestade, e por isso que o relógio do cara tá marcando 11h30, foi a hora da tempestade. Ah, interessante. Menos a mulher que sumiu pela janela. Qual a hora do relógio dela? Ela não tem relógio, ela não aparece mais. Ela não tá no purgatório porque ela saiu pela janela do barco e sobreviveu. Ah, ela viveu! Diva! Então é isso, eu acho que dá pra tirar essa interpretação também, esse é o final explicado, esse é o final definitivo do Triângulo do Medo, porque não tem outra interpretação, porque cinema é exatas, é isso. No final eu me amarrei nesse filme, é exatamente o tipo de trama e de roteiro que eu gosto, que ele é muito bem construído e todos os elementos são bem colocados ali. E o Christopher Smith consegue amarrar essa trama complexa com uma direção criativa e um final não muito claro, mas que tem elementos o suficiente pra você ficar pensando e refletindo sobre o que rolou.
Que é a graça, né, de assistir filme, afinal de contas. Assim, eu gostei demais desse filme, eu diria que pra mim ele é um clássico. E é isso, eu Uau! coloco no cargo mais alto. Ah, eu acho que eu dou sensacional. Clássico, achei que você tá emocionado. Não sei, mas por enquanto é isso. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é O Triângulo do Medo, do original Triangle, de 2009.